Imagine estar diante de um homem cujo simples toque devolve a visão aos cegos, restaurando seus olhos como se nunca tivessem conhecido a escuridão. Visualize o impacto de sua voz, ecoando com autoridade sobre os mortos, chamando-os de volta à vida, como se o tempo não tivesse poder sobre eles. Imagine multidões famintas, sem esperança, observando incrédulas, enquanto ele pega apenas alguns pães e peixes e os transforma em uma abundância que sacia milhares de pessoas. A trajetória de Jesus Cristo é marcada por feitos extraordinários, eventos que transcendem qualquer explicação lógica e científica. Seus milagres não foram apenas demonstrações de poder, mas sinais profundos da presença divina na terra, confirmando suas palavras e cumprindo as profecias que anunciavam o Messias. Cada ato milagroso não apenas impressionava as multidões, mas também ensinava lições sobre fé, compaixão e a natureza ilimitada do amor de Deus. Na Bíblia, encontramos relatos detalhados de cada um desses milagres, registrados nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. As curas, as ressurreições e os sinais sobrenaturais apontavam para algo muito maior, a vinda do reino de Deus e a vitória sobre as limitações humanas. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 29. Fique comigo até o final deste vídeo, pois você está prestes a embarcar em uma jornada fascinante pelos milagres de Cristo. Vamos explorar cada evento, entender seu significado e descobrir o que eles revelam sobre a fé e o poder divino. Você verá como esses feitos continuam impactando vidas até hoje, fortalecendo corações e renovando a esperança. Não perca nenhum detalhe, pois esta é a história real do Filho de Deus em ação, transformando o impossível em realidade. Nosso relato começa em uma celebração especial, um casamento realizado na vila de Caná da Galileia. O ambiente estava repleto de alegria. Familiares e amigos se reuniam para festejar a união do casal. As mesas estavam postas, a música ecoava pelas ruas e o vinho, símbolo de regozijo naquela cultura, fluía entre os convidados. No entanto, um problema inesperado ameaçava transformar a felicidade da festa em um momento de vergonha. Para os anfitriões, o vinho acabou. Para os padrões daquela época, tal situação era vista como uma grande falta de hospitalidade e poderia se tornar motivo de constrangimento público para os noivos. Maria, mãe de Jesus, percebe a situação e, com a confiança de quem conhece o poder de seu filho, se aproxima e lhe expõe a necessidade. Eles não têm mais vinho. João 2:3. Jesus responde de maneira que, à primeira vista, pode parecer enigmática. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. João 2:4. Maria não insiste, pois sua fé nela é absoluta. Ela apenas se volta para os servos e dá uma instrução clara e definitiva. Fazei tudo quanto ele vos disser. João 2:5. Com isso, Jesus se dirige às 6 talhas de pedra que estavam ali, cada uma capaz de conter dezenas de litros de água, utilizadas pelos judeus para os rituais de purificação. Ele ordena aos servos que as encham até a borda. Sem questionar, eles obedecem. Em seguida, Jesus dá outra ordem. Tirai agora e levai ao mestre-sala. João 2:8. Os servos, ainda sem compreender o que estava acontecendo, pegam um pouco do líquido e o levam ao responsável pela festa. Quando o mestre-sala prova a bebida, algo extraordinário acontece. Seus olhos se arregalam em surpresa, pois o líquido não era mais água, mas um vinho de qualidade superior a qualquer um que tivesse sido servido até então. Ele, sem saber da origem do milagre, chama o noivo e diz: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. João 2:10. Esse foi o primeiro sinal público de Jesus,
Um milagre que não apenas salvou aquela celebração, mas também revelou sua glória e fortaleceu a fé dos discípulos que estavam com ele, João 2:11. Esse milagre nos ensina uma lição poderosa. Jesus nunca age de maneira apressada ou fora do tempo perfeito. Quando confiamos nele, ele transforma as circunstâncias mais desesperadoras em testemunhos de providência e graça. O vinho acabado representa as limitações humanas, nossos recursos esgotados, nossas forças falhas. Mas o toque de Cristo representa a abundância divina, a renovação e a certeza de que Ele nos dá o melhor, mesmo quando parece que tudo está prestes a falhar. Como está escrito, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Em meio ao desespero e à angústia de um pai que vê seu filho à beira da morte, nasce uma jornada de fé que marcaria para sempre sua vida. Um oficial do rei, cuja posição de prestígio não o tornava imune à dor e à impotência diante do sofrimento de seu filho, ouve falar de um homem chamado Jesus, que operava sinais e maravilhas. Sem hesitar, ele decide agir. Seu coração está aflito e sua única esperança reside naquele que tem sido chamado de mestre e profeta. O oficial percorre uma longa distância desde Cafarnaum até Caná, determinado a encontrar Jesus. Ele não se preocupa com sua posição social, nem com o que outros poderiam pensar. Sua única prioridade é salvar a vida de seu filho. Ao encontrar Jesus, ele se lança diante dele, implorando com toda a sua alma: Senhor, desce antes que o meu filho morra. João 4:49. Ele acredita que se Jesus for até sua casa, a cura será possível. Seu pedido é sincero, mas sua fé ainda depende de ver para crer. Jesus, porém, o surpreende com uma resposta que desafia sua compreensão. Vai, o teu filho vive. João 4:50. Essas palavras aparentemente simples carregam um poder inimaginável. Não há necessidade de Jesus ir fisicamente até a casa do oficial. Sua autoridade sobre a vida e a morte não está limitada pela distância. O homem precisa tomar uma decisão, naquele momento, confiar na palavra de Jesus ou insistir em vê-lo agir com os próprios olhos. E então, algo extraordinário acontece. O oficial acredita na palavra de Jesus. Ele não questiona, não pede provas, não hesita. Apenas se levanta e segue seu caminho de volta, sustentado unicamente pela fé. Durante a viagem, seus servos correm ao seu encontro, trazendo notícias que mudarão sua vida para sempre. Teu filho vive. João 4:51. Atônito, ele pergunta a que horas a febre do menino desapareceu. Quando os servos respondem que foi exatamente na hora em que Jesus disse aquelas palavras, sua fé se torna inabalável. Naquele instante, ele compreende que o Mestre não precisa estar presente fisicamente para operar milagres. Seu poder transcende tempo e espaço, e creu ele e toda a sua casa. João 4:53. Esse milagre nos ensina uma verdade profunda: a fé verdadeira não precisa ver para crer. Muitos esperam sinais e evidências antes de confiar em Deus, mas Jesus nos convida a confiar em sua palavra antes mesmo de vermos o resultado. Como está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 1:11. Jesus continua operando milagres, mesmo à distância, mesmo quando não podemos vê-lo com nossos olhos físicos. Sua palavra tem poder, e quando confiamos nele, milagres acontecem em nossas vidas. Basta crer. A noite estava escura e o cansaço tomava conta dos pescadores. Pedro e seus companheiros haviam passado horas lançando e recolhendo as redes, movendo-se de um lado para o outro no lago de Genezaré, tentando encontrar um bom local para pescar. Mas apesar de todo o esforço, não conseguiram nada. O desânimo era evidente.
O frio da madrugada, a fome e o peso da frustração tornavam aquela noite ainda mais exaustiva. Como experientes pescadores, eles sabiam que algumas noites eram infrutíferas, mas isso não diminuía a decepção. Quando o sol começou a despontar no horizonte e a esperança de uma boa pesca já havia se esvaído, Jesus apareceu na margem. A multidão o seguia, ansiosa por ouvir suas palavras. Ele então pede a Pedro que o leve em seu barco para que pudesse ensinar ao povo sem ser esmagado pela multidão. Lucas 5:3. Pedro obedece e ali, sobre as águas, Jesus fala palavras de vida e esperança àqueles que estavam sedentos por orientação. Após terminar seu ensinamento, Jesus se volta para Pedro e dá uma ordem inesperada: fazete ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lucas 5:4. Pedro, ainda cansado e frustrado com o fracasso da noite anterior, poderia ter recusado. Ele e seus companheiros já haviam lavado as redes, sinalizando que o trabalho estava encerrado. Qualquer pescador sabia que o melhor horário para pescar já havia passado. Tudo indicava que aquela seria apenas mais uma tentativa inútil. No entanto, algo no olhar e na voz de Jesus tocou Pedro profundamente. Ele suspira, olha para as redes e responde: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Lucas 5:5. Pedro decide confiar, mesmo sem entender. Ele rema um pouco mais para o fundo, pega a rede e, com um último suspiro, a lança novamente ao mar. O que acontece a seguir desafia toda a lógica humana. De repente, a rede começa a se mover de forma intensa. Pedro sente um peso enorme puxando-a para baixo. Ele e seus companheiros começam a puxar com força, mas a quantidade de peixes é tão grande que a rede quase se rompe. Lucas 5:6. Desesperados, eles chamam os amigos que estão em outro barco para ajudar. Juntos tentam levantar as redes sobrecarregadas de peixes. As embarcações começam a afundar sob o peso da pesca milagrosa. Lucas 5:7. Era algo jamais visto. Os olhos de Pedro se enchem de assombro. Ele, que há poucos minutos estava frustrado com o fracasso, agora se vê diante de um milagre indescritível. Atordoado e tomado por uma forte convicção, Pedro se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Diante da grandeza e santidade do Mestre, ele se sente pequeno, indigno. Mas Jesus, com amor e misericórdia, o ergue e declara: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5:10. Aquele momento marcou o chamado definitivo de Pedro e seus companheiros. Eles deixaram tudo para seguir a Cristo, pois entenderam que Ele não os chamava apenas para pescar peixes, mas para trazer almas ao reino de Deus. Essa história nos ensina que mesmo quando tudo parece impossível, quando nossos esforços parecem em vão, obedecer a Jesus nos leva a bênçãos que vão além da nossa capacidade. Como está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Quando seguimos a direção de Cristo, encontramos provisão, propósito e a verdadeira abundância da vida. A cena é angustiante. Um homem coberto de lepra vagueia pelos arredores da cidade, isolado de todos. A doença não apenas consome sua pele, mas também destrói sua dignidade e o afasta da sociedade. Ele vive marginalizado, considerado impuro segundo a lei judaica. Ninguém se aproxima. As pessoas desviam o olhar, cobrem o rosto e se afastam rapidamente, temendo o contágio. Ele sabe que qualquer aproximação com os saudáveis pode resultar em severas punições. Ainda assim, em seu coração há uma centelha de esperança. Ele ouviu falar de um homem chamado Jesus, alguém que tem feito milagres por onde passa. Tomado por uma coragem desesperada, ele se aproxima. Não caminha com pressa,
pois sabe que qualquer movimento brusco pode gerar uma reação agressiva da multidão. Mas seus olhos estão fixos em Jesus. Ele atravessa o espaço entre ele e o mestre, ignorando os murmúrios e os olhares de desprezo ao seu redor. Algumas pessoas se afastam imediatamente, outras soltam exclamações de espanto. Como ele ousa se aproximar? A lepra é uma sentença de morte social. Mesmo assim, o homem não se detém. Ele para diante de Jesus e, caindo de joelhos, clama com sinceridade e fé: "Se quiseres, podes purificar-me." Marcos 1:40. Suas palavras são carregadas de confiança. Ele não duvida do poder de Jesus, apenas aguarda sua vontade. Ele não exige, não pede com arrogância. Ele se submete. Sua súplica é um ato de entrega total. Jesus olha para aquele homem. Ele vê além das feridas, além da pele marcada pela doença. Ele vê um coração quebrantado, uma alma sedenta por restauração. Movido por uma compaixão profunda, Jesus faz o impensável. Ele estende a mão e toca o leproso. O espanto toma conta da multidão. Como poderia ele, um mestre tão santo, tocar um homem impuro? A lei mosaica era clara: tocar um leproso tornava a pessoa cerimonialmente impura. Levítico 13, 45-46. Mas Jesus não se preocupa com convenções humanas. Seu toque não o contamina, pelo contrário, transforma. Com autoridade e amor, ele declara: "Quero ser limpo." Marcos 1:41. E no mesmo instante a pele do homem começa a mudar, as feridas secam, as crostas desaparecem, sua carne se torna saudável. Ele sente a força voltando ao seu corpo, sente o toque restaurador do Filho de Deus. Seu corpo, que antes era um sinal de rejeição, agora é testemunho vivo do poder de Cristo. Aquele toque não apenas curou sua carne, mas restaurou sua dignidade. Por anos ele foi um excluído, alguém a quem ninguém ousava sequer olhar diretamente, mas Jesus o viu. Jesus o tocou. Jesus o amou. A cura física foi instantânea, mas a transformação espiritual foi ainda maior. Jesus o devolveu à vida, à sociedade, à esperança. Este milagre nos ensina que Cristo não apenas cura nossas enfermidades, mas também nos resgata da rejeição e nos dá um novo começo. Assim como está escrito, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8:17. Jesus não apenas curou o leproso naquele dia, mas continua curando hoje, tocando os corações feridos, restaurando os quebrantados e acolhendo aqueles que o mundo rejeita. A cidade de Cafarnaum fervilha com pessoas de diferentes origens. Comerciantes negociam seus produtos, crianças correm pelas ruas de pedra e soldados romanos patrulham os arredores. No meio dessa agitação, um centurião romano, um homem de grande autoridade e respeito entre seus soldados, vive uma angústia profunda. Seu servo, um jovem leal e trabalhador, está gravemente doente. Seu corpo frágil mal consegue se mover, sua respiração é fraca e todos os remédios conhecidos falharam. A medicina da época nada pode fazer. Este servo não é apenas um empregado qualquer. Ele é alguém querido, alguém que o centurião valoriza. A doença que o consome não é apenas uma questão de saúde, mas uma batalha que toca o coração de seu senhor. O centurião, um líder militar acostumado a comandar homens, se vê impotente diante da enfermidade. Mas ele ouviu falar de Jesus, o mestre que cura os doentes com um simples toque ou palavra. Com determinação, o centurião decide buscar ajuda. Mas há um dilema: ele é um oficial do exército romano, representante da ocupação estrangeira sobre os judeus. Ele não faz parte do povo de Israel. Será que Jesus o atenderá? Mesmo assim, a esperança o impulsiona. Ele não manda um soldado, não envia um mensageiro. Ele próprio vai ao encontro de Cristo. Ao ver Jesus cercado por uma multidão, o centurião se aproxima. Ele não implora com desespero, não usa sua posição de autoridade para exigir nada. Em vez disso,
Ele fala com humildade e respeito: Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Mateus 8:6. Jesus, sempre disposto a ajudar, responde sem hesitar: eu irei e o curarei. Mateus 8:7. A resposta de Jesus demonstra seu amor incondicional. Ele não vê distinção entre judeus e romanos, ricos ou pobres, senhores ou servos. Todos são dignos de sua compaixão. Mas o que acontece em seguida surpreende a todos. O centurião, em vez de aceitar a oferta de Jesus para ir até sua casa, faz uma declaração impressionante: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Mateus 88. Essa atitude choca os presentes. Aquele homem, um comandante romano, reconhece que não é digno de receber Jesus em sua casa. Sua posição militar poderia torná-lo arrogante, mas, ao contrário, ele demonstra humildade e fé inabalável. Ele entende algo que muitos ainda não compreenderam: a autoridade de Cristo. O centurião explica: pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Mateus 89. Ele sabe que, assim como suas ordens são obedecidas sem questionamento, a palavra de Jesus tem poder absoluto. Jesus não precisa ir até sua casa, não precisa tocar no servo doente, basta uma palavra. Ao ouvir essas palavras, Jesus se maravilha. Ele olha ao redor e diz aos que o seguem: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus 8:10. Muitos judeus exigiam sinais e milagres para crer. Mas aquele gentil demonstrava uma confiança absoluta no poder de Cristo. Sua fé era pura, sem necessidade de provas visíveis. Ele acreditava que Jesus tinha autoridade não apenas sobre enfermidades, mas sobre tudo. Então, Jesus se volta para o centurião e declara: vai, e como creste, te seja feito. Mateus 8:13. No mesmo instante, sem rituais, sem imposição de mãos, sem qualquer outra ação visível, o servo do centurião é curado. A doença desaparece, sua força retorna. Ele se levanta completamente restaurado. Ao chegar em casa, o centurião recebe a notícia: seu servo está são. Ele pergunta a hora exata da melhora e descobre que foi no mesmo momento em que Jesus pronunciou as palavras. Esse milagre nos ensina que a verdadeira fé não precisa de provas físicas. O centurião compreendeu que a autoridade de Cristo transcende tempo e espaço. Ele confiou sem ver. E Jesus honrou essa fé, mostrando que seu poder não tem fronteiras. Como está escrito: porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Era uma noite escura e tempestade assolava o mar da Galileia. O vento forte uivava, as ondas batiam violentamente contra o barco e a escuridão parecia tomar conta de tudo. O barulho das águas se chocando com o casco da embarcação era ensurdecedor, e o céu estava coberto por nuvens carregadas, tornando a atmosfera ainda mais assustadora. Os discípulos, pescadores experientes, que já haviam enfrentado muitas tempestades, estavam agora aterrorizados. Eles sabiam que a situação era grave, pois o mar estava em fúria e o barco, pequeno e frágil, parecia prestes a ser engolido pelas ondas impiedosas. Os discípulos lutavam com o leme, tentando, sem sucesso, controlar a embarcação. A força da tempestade era demais para eles. O medo os dominava e o pavor de morrer afogado se espalhava rapidamente entre os homens. Mas naquele momento de desespero, algo diferente acontecia. Jesus estava no barco com eles, mas ele estava dormindo, completamente em paz, no fundo da embarcação, apesar da tempestade furiosa que o cercava. Ele, o mestre, não parecia sentir o que os discípulos estavam sentindo.
Sua tranquilidade contrastava drasticamente com o pânico que tomava conta dos outros. Com a tempestade se intensificando e os discípulos perdendo as esperanças, eles se aproximam de Jesus, desesperados. Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4,38, eles exclamam, enquanto tentam acordá-lo. Eles não podiam entender como ele poderia estar tão calmo, enquanto a vida deles estava por um fio. Para eles, parecia impossível que alguém pudesse dormir em meio àquela tormenta imensa. Ao ser despertado, Jesus se levanta serenamente, sem pressa, sem pânico. Ele olha para o mar e, com voz firme e cheia de autoridade, ordena: Calese, aquietate. Marcos 4,39. Ele não se altera, não entra em pânico, não faz gestos exagerados. Jesus, com uma palavra, silencia o caos ao seu redor. As ondas que antes ameaçavam afundar o barco imediatamente se acalmam. O vento se apaga e uma paz absoluta toma conta da cena. O mar, antes revolto e furioso, agora está como um espelho, refletindo a serenidade do céu. Os discípulos, atônitos, olham uns para os outros sem acreditar no que acabaram de testemunhar. A tempestade, que antes parecia impossível de ser controlada, desapareceu num instante. Eles estavam seguros. Jesus havia acalmado a tempestade com sua palavra. Ele, o Criador, tinha domínio sobre a natureza, e tudo o que ele dizia acontecia de imediato. Mas, ao olhar para seus discípulos, Jesus não se limita a elogiar a sua própria ação. Ele os confronta com uma pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Marcos 4,40. Ele os repreende suavemente, mas com firmeza. A tempestade havia passado, mas a lição estava sendo ensinada naquele momento. Jesus queria que seus discípulos entendessem que mesmo nos momentos de maior angústia, eles não precisavam temer, pois ele estava com eles. Se Jesus estava no barco, não havia razão para pânico. A reação dos discípulos, no entanto, era de pura admiração. Eles estavam maravilhados, perguntando uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 4,41. Eles estavam começando a compreender que aquele homem que estavam acompanhando não era apenas um simples rabino, mas alguém com poder sobre a criação. Alguém que tinha autoridade para acalmar até as forças mais incontroláveis da natureza. Este milagre nos ensina uma lição poderosa. Em nossas próprias vidas, quando enfrentamos tempestades, seja no campo das dificuldades pessoais, emocionais, financeiras ou espirituais, muitas vezes nos sentimos como os discípulos impotentes, com medo e sem saber o que fazer. No entanto, assim como Jesus estava no barco com eles, ele também está conosco em nossas tempestades. Quando Jesus está presente em nossa vida, não há razão para temer, porque ele tem o poder de acalmar as nossas tempestades. Jesus não prometeu que nunca teríamos dificuldades ou problemas. Ele não disse que a vida seria fácil ou sem sofrimento. Mas ele nos assegurou que mesmo no meio das tempestades, ele estaria conosco. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Essa promessa nos dá a confiança de que não estamos sozinhos nas adversidades. Jesus nos chama a confiar nele, a ter fé, mesmo quando a tempestade parece insuportável. Por isso, se você está passando por um momento difícil, lembre-se de que, assim como ele acalmou o mar e a tempestade para os discípulos, Jesus pode trazer paz ao seu coração. O poder dele é ilimitado. E quando ele está presente, podemos ter a certeza de que nada nos atingirá sem a permissão dele. Tenha fé. Não importa o tamanho da tempestade, Jesus pode e quer acalmar a sua vida. Lázaro, um homem muito amado por Jesus e seus discípulos, estava morto.
Ele havia morrido 4 dias antes da chegada de Jesus a Betânia, e durante todo esse tempo, seus familiares e amigos estavam em luto. A dor da perda era imensa, e as lágrimas não cessavam de rolar dos olhos dos que estavam ao redor. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, estavam desesperadas, e ao saberem que Jesus estava se aproximando, correram até ele com corações pesados pela dor da separação. Ambas, embora tristes e perplexas, sabiam que Jesus tinha poder e não podiam entender por que ele não tinha chegado antes. Quando Marta encontrou Jesus, ela disse com toda a sinceridade de seu coração: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Maria, de igual forma, não podia esconder sua dor, e ao chegar até Jesus, também expressou o seu lamento, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:32. As duas irmãs estavam profundamente tristes, e a morte de Lázaro havia deixado todos na cidade profundamente afetados. Mas Jesus, ao ouvir o clamor de Marta e Maria, não ficou indiferente. Ele, o Filho de Deus, que tinha o poder sobre a vida e a morte, também se emocionou com a dor das pessoas ao seu redor. Ao ver o sofrimento de todos, a Bíblia nos diz que Jesus se angustiou profundamente e se comoveu. João 11:33. Ele sabia o que estava prestes a fazer. Ele sabia que iria realizar algo grandioso, um milagre que glorificaria o Pai. Mas ainda assim se compadeceu da dor humana e de sua fraqueza diante da morte. Jesus não apenas se entristeceu com a situação, mas também mostrou sua humanidade ao ser tocado pela dor de seus amigos e daqueles que o amavam. Jesus, o Senhor da vida, experimentou o sofrimento humano de uma forma que nenhum outro poderia compreender totalmente. Jesus então pediu que levassem a pedra que fechava a entrada do túmulo de Lázaro. Ele sabia o que ia fazer, mas queria que as pessoas vissem claramente o milagre que estava prestes a acontecer. Marta, a irmã de Lázaro, preocupada com o mau cheiro que viria do corpo em decomposição, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. João 11:39. Ela temia que o milagre fosse algo impossível, algo que fosse além das expectativas e da compreensão humana. Mas Jesus a olhou com paciência e disse: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? João 11:40. Quando a pedra foi removida, Jesus olhou para o céu e fez uma oração ao Pai, agradecendo por sempre ouvi-lo. Ele disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas falei assim por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. João 11:40-1:42. Ele queria que todos aqueles presentes entendessem que o que ele estava prestes a fazer não era por seu próprio poder, mas pela autoridade do Pai, e para que todos vissem que ele era de fato o Filho de Deus, enviado para trazer a vida àqueles que crerem nele. Com grande autoridade e poder, Jesus então chamou em alta voz Lázaro: Sai para fora. João 11:43. Essa palavra, carregada de poder divino, não apenas ordenou que Lázaro saísse do túmulo, mas trouxe vida ao seu corpo, que estava morto há 4 dias. O milagre foi imediato e inconfundível. O homem que estava perdido, sem vida, agora estava de pé, vivo, andando e saindo do túmulo. O milagre era visível e palpável a todos os que estavam ali. Lázaro, o homem morto, estava agora completamente restaurado e em perfeita saúde. Ao verem isso, as pessoas ficaram atônitas, sem palavras. Elas haviam presenciado algo impossível aos olhos humanos. Um morto havia voltado à vida. Esse milagre não só foi um sinal do poder absoluto de Jesus sobre a morte, mas também um poderoso testemunho de sua autoridade divina.
A morte, que parecia ter a última palavra, havia sido vencida pela palavra de Jesus, e a vida tinha sido restaurada a um homem que estava irremediavelmente perdido. Esse acontecimento marcou um ponto crucial na vida e ministério de Jesus. Ele não apenas curava os doentes e libertava os oprimidos, mas também tinha o poder de trazer a vida a quem estava perdido na morte. Este milagre foi um prenúncio da vitória final sobre a morte que ele conquistaria na cruz, quando, através de sua morte e ressurreição, derrotaria o pecado e a morte para sempre. Quando Jesus fez esse milagre, ele não apenas trouxe Lázaro de volta à vida física, mas também mostrou que ele tem o poder de transformar vidas espiritualmente. Assim como ele trouxe Lázaro de volta à vida, ele pode também dar vida àquele que estava morto em seus pecados, oferecendo perdão, salvação e vida eterna. Jesus é a ressurreição e a vida, e através dele podemos passar da morte espiritual para a vida eterna. Este milagre de Lázaro nos ensina a ter fé no poder de Jesus. Não importa o quão desesperadora seja a nossa situação ou o quanto algo pareça irremediavelmente perdido, com Jesus há sempre esperança. Ele pode trazer vida onde só há morte, luz onde há escuridão e restauração onde há destruição. O poder de Jesus é infinito e sua graça e misericórdia são mais do que suficientes para transformar até as situações mais impossíveis. Jesus não só ressuscitou Lázaro fisicamente, mas ele também é capaz de trazer vida àqueles que buscam sua ajuda, transformando vidas, curando feridas e restaurando tudo o que parecia perdido. Como ele disse em João 11:25-26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Em um cenário simples, com a paisagem de uma tarde calma e o vento suave soprando sobre a multidão, um grande número de pessoas estava reunido para ouvir o ensino de Jesus. Ele estava em uma região deserta, longe das cidades e vilas, onde a comida não era facilmente acessível. A multidão, composta por milhares de pessoas, havia seguido Jesus durante todo o dia, ouvindo seus ensinamentos sobre o reino de Deus e testemunhando seus milagres. Quando o dia começou a se aproximar do fim, a preocupação começou a surgir entre os discípulos. Eles perceberam que não havia comida suficiente para alimentar todos aqueles que estavam ali. Era uma situação comum em encontros públicos, mas desta vez o problema parecia mais urgente, pois a multidão era numerosa. O local onde estavam não oferecia recursos para alimentar tal multidão, e os discípulos, conscientes disso, se aproximaram de Jesus com uma preocupação legítima. Eles sugeriram que Jesus despedisse as pessoas para que pudessem ir às aldeias próximas e comprar algo para comer. Era uma solução prática, pois, sem dúvida, seria impossível alimentar todos naquele lugar desolado. Mas Jesus, com sua visão divina e seu poder ilimitado, respondeu aos discípulos de maneira surpreendente. Ele disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Mateus 14:16. Os discípulos ficaram surpresos, pois não tinham ideia de como poderiam alimentar uma multidão tão grande com tão poucos recursos. Foi então que um jovem rapaz que estava ali na multidão foi identificado como alguém que tinha em mãos 5 pães e 2 peixes. Este era um alimento simples, provavelmente o que ele havia trazido para si mesmo. Os discípulos, sem saber o que fazer, trouxeram o rapaz até Jesus e ele os instruiu a fazer a multidão se sentar na grama. Então, com os 5 pães e os 2 peixes, Jesus olhou para o céu, deu graças a Deus e partiu os pães. Ele entregou os pedaços aos discípulos e estes os distribuíram entre a multidão. O que parecia ser uma quantidade insignificante de comida, logo se tornou suficiente para todos, de forma milagrosa.
A quantidade de comida foi multiplicada diante dos olhos dos discípulos e da multidão. Todos comeram até se saciar, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. O milagre foi tão extraordinário que não apenas a necessidade imediata foi atendida, mas também houve uma abundância que demonstrava a generosidade e a grandeza do poder de Deus. As pessoas estavam maravilhadas e os discípulos testemunharam um dos milagres mais poderosos de Jesus. O que parecia ser uma quantidade irrisória de alimentos foi multiplicado de forma sobrenatural, mostrando que, quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus, Ele é capaz de fazer coisas além da nossa compreensão. Este milagre, registrado em Mateus 14:20, nos ensina uma lição profunda sobre confiança e fé em Jesus. A primeira lição é que muitas vezes olhamos para as nossas circunstâncias e pensamos que o que temos é insuficiente. Pode ser que estejamos diante de desafios em nossas vidas, onde sentimos que não temos o suficiente para enfrentar as dificuldades. Talvez a nossa saúde, os nossos recursos, o nosso tempo ou mesmo o nosso entendimento pareçam limitados. No entanto, assim como Jesus usou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma grande multidão, Ele pode usar o que temos de forma surpreendente e poderosa. O milagre também nos ensina que devemos confiar em Jesus, mesmo quando parece que não temos os recursos ou a capacidade para lidar com as situações. Quando Jesus pediu aos discípulos que alimentassem a multidão, eles não sabiam como isso seria possível. Mas Jesus, com sua autoridade divina, não pediu que eles encontrassem uma solução por conta própria. Ele pediu que eles confiassem nele. Quando seguimos sua orientação e entregamos o que temos nas mãos dele, Ele é capaz de multiplicar nossas capacidades, nossos recursos e nossas forças de maneiras que jamais imaginamos. Este episódio também revela o caráter generoso de Jesus. Ele não apenas atendeu à necessidade básica da fome, mas fez mais do que o esperado, proporcionando uma abundância que superou todas as expectativas. Quando Jesus age, Ele não faz apenas o mínimo necessário, mas Ele abençoa generosamente. Ele é um Deus que dá além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele nos ensina que devemos viver com fé em sua providência, sabendo que Ele pode suprir nossas necessidades e ainda nos abençoar com abundância. Em um nível espiritual, o milagre da multiplicação dos pães e peixes também aponta para a provisão espiritual que Jesus oferece. Ele é o pão da vida. E assim como Ele saciou a fome física da multidão, Ele também sacia nossa fome espiritual. Ao nos alimentarmos de sua palavra e nos entregarmos a Ele, recebemos da sua abundante graça e misericórdia. Ele nunca nos deixa em falta quando se trata de suas bênçãos espirituais. O milagre dos 5 pães e 2 peixes também nos ensina sobre a importância de compartilhar o que temos com os outros. Quando o jovem rapaz ofereceu seu almoço a Jesus, ele não sabia que esse gesto simples se tornaria a chave para um grande milagre. Muitas vezes pensamos que o pouco que temos não pode fazer diferença, mas quando compartilhamos o que temos, mesmo que pareça pequeno, Deus pode usá-lo para realizar algo grandioso. Este milagre nos lembra que Deus não despreza o que temos, mesmo que pareça pequeno ou insignificante. Quando colocamos o que temos em suas mãos, Ele é capaz de usá-lo para abençoar a muitos. Portanto, quando enfrentamos dificuldades e desafios, devemos lembrar que, com Jesus, o pouco é sempre suficiente. Ele pode multiplicar nossas forças, nossos recursos e nos dar abundância em todas as áreas da nossa vida. Ao colocar nossa confiança nele e entregar tudo o que temos em suas mãos, podemos ter a certeza de que ele irá suprir todas as nossas necessidades de maneira extraordinária.
O milagre de Jesus com os pães e peixes nos ensina que a fé em Deus e a confiança em sua provisão podem transformar situações aparentemente impossíveis em testemunhos de sua grandeza e poder. O Senhor da abundância nos chama a confiar nele, a entregar o pouco que temos e a ver como ele pode multiplicá-lo de formas surpreendentes. Em um dia comum, em uma das ruas movimentadas da antiga Jerusalém, havia um homem cego de nascença. Desde o momento do seu nascimento, ele nunca havia visto a luz do sol, nem a cor do céu, nem o rosto das pessoas ao seu redor. Sua vida era marcada pela escuridão e pela limitação, sem a capacidade de ver o mundo como os outros viam. Ele dependia completamente de outros para sobreviver, sendo muitas vezes rejeitado pela sociedade por sua condição e sentindo-se muitas vezes isolado. Como qualquer outro cego daquela época, ele passava os dias à margem da sociedade, talvez mendigando para conseguir algo para comer, ou apenas sentado em silêncio, observando o mundo à sua volta de uma maneira que ninguém mais poderia compreender. Sua vida era uma contínua busca por um milagre, algo que o libertasse das sombras da cegueira física que o envolviam. Naquele dia específico, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Jesus, o Mestre, estava caminhando com seus discípulos pela cidade quando seus olhos se fixaram no homem cego. Seus discípulos, ao verem o homem, perguntaram a Jesus: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? João 9:2. A ideia de que a cegueira fosse uma punição por algum pecado era uma crença comum da época, mas Jesus, com sua sabedoria divina, corrigiu essa visão e disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9:3. Jesus estava prestes a realizar algo que iria não apenas curar o homem, mas também ensinar uma lição profunda a todos os que estivessem observando. Jesus, então, inclinou-se e, com seus próprios lábios, cuspiu no chão. Ele misturou o pó com a saliva, criando uma lama. Esse gesto simples, mas cheio de significado, foi um sinal claro de que Jesus estava prestes a fazer algo extraordinário. Ele não apenas curou com sua palavra ou com um toque, mas usou a terra, o elemento mais comum e acessível, para fazer o milagre. Ele, o Criador do universo, estava agora usando o próprio material da criação para trazer a cura àquele homem. Não era apenas uma cura física, era um sinal do poder de Deus sobre todas as coisas criadas. Depois de fazer a lama, Jesus a aplicou nos olhos do cego e lhe disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. João 9:7. O tanque de Siloé era um reservatório de água localizado na cidade de Jerusalém, e Jesus mandou o homem ir até lá para se lavar. Essa ordem pode parecer simples, mas ela exigia uma ação de fé da parte do homem. Ele não foi curado instantaneamente, mas foi instruído a obedecer à palavra de Jesus, e a sua obediência seria a chave para a cura. O homem, que até então não podia ver, teve que confiar na palavra de Jesus e caminhar até o tanque, com a esperança de que algo milagroso aconteceria. O homem, sem questionar, seguiu a instrução de Jesus e foi até o tanque de Siloé. Ele se aproximou da água, talvez com alguma hesitação, mas com a fé em seu coração de que poderia acontecer algo grandioso. Ele se lavou nas águas do tanque, e no momento em que a água tocou seus olhos, a cegueira que havia sido sua companheira por toda a vida começou a desaparecer. Quando ele abriu os olhos, pela primeira vez em sua vida, ele viu. A escuridão que o havia envolvido desde o nascimento foi dissipada e ele começou a ver a luz do dia. Ele viu as cores, as pessoas e o mundo à sua volta com uma clareza que nunca experimentara antes. Ele estava curado. O milagre de Jesus não foi apenas uma cura física, mas também uma mudança espiritual.
O homem, que antes vivia na escuridão, agora experimentava a luz não apenas nos seus olhos, mas também em seu coração. Este milagre foi mais do que apenas restaurar a visão física do homem. Jesus usou este momento para ensinar algo profundo sobre a fé e a maneira como Deus nos cura. Ele não só abriu os olhos do homem, mas também mostrou que, muitas vezes, a verdadeira cegueira não é física, mas espiritual. A cegueira espiritual impede que vejamos a verdade sobre Deus e sobre a nossa vida. E assim como Jesus curou fisicamente aquele homem, Ele também deseja abrir nossos olhos espirituais para que possamos ver a verdade que está diante de nós. Jesus, ao curar este homem cego, revelou a sua missão divina de trazer luz para aqueles que andam nas trevas. Ele veio para restaurar a visão espiritual das pessoas, permitindo-lhes ver a verdade de Deus e compreender sua vontade. A reação das pessoas que estavam ao redor também foi significativa. Quando o homem, agora curado, voltou para casa, muitos estavam surpresos e até céticos. Alguns questionaram se realmente era ele, pois o homem que antes andava cego estava agora vendo. Outros, mesmo diante do milagre, estavam mais preocupados com as questões religiosas, como o fato de Jesus ter realizado a cura no sábado, um dia considerado sagrado, o que gerou críticas dos fariseus. Porém, o homem que havia sido curado sabia exatamente o que havia acontecido. Ele tinha uma história de transformação para contar e ninguém poderia tirar isso dele. Ele respondeu aos questionamentos dizendo com firmeza: se ele é pecador, não sei uma coisa, sei, eu era cego, e agora vejo. João 9:25. Esse simples, mas poderoso testemunho é uma lição para todos nós. Quando experimentamos a verdadeira transformação de Deus, seja em nossas vidas físicas ou espirituais, não precisamos entender completamente tudo o que aconteceu ou explicar todos os detalhes. O que realmente importa é a transformação que ocorreu dentro de nós. Quando Cristo age em nossas vidas, Ele traz luz à nossa escuridão. Ele abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver a sua verdade e, assim, viver de maneira mais plena e fiel a Ele. Este milagre, portanto, nos ensina que Jesus é capaz de curar tanto os nossos olhos físicos quanto espirituais. Ele é a luz do mundo, e sua luz pode dissipar as trevas que nos cegam e nos impedem de ver a verdadeira realidade de quem Ele é. Assim como aquele homem cego, podemos ser curados de nossa cegueira espiritual e começar a ver o mundo e a vida através dos olhos de Cristo, com uma nova perspectiva, repleta de esperança, fé e compreensão. Jesus é o único que pode restaurar a nossa visão, tanto física quanto espiritual, e nos permitir ver a verdade que nos liberta. Após um longo período de angústia, sofrimento e dor, o homem mais justo que já caminhou sobre a terra foi finalmente crucificado. Jesus, o Filho de Deus, foi levado à cruz, onde suportou a dor da tortura e a humilhação mais profunda. Ele foi pregado na madeira, um ato de crueldade que selou um sacrifício inigualável. O ato de ser crucificado não foi apenas uma simples execução, mas foi o cumprimento do plano divino para a redenção da humanidade. Jesus, sendo sem pecado, carregou sobre si o peso de todos os nossos pecados e, ao morrer, pagou o preço que nós, como seres humanos, nunca poderíamos pagar. Ele entregou sua vida por nós, com o propósito de nos dar perdão e restaurar a nossa relação com Deus. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, os céus se tornaram escuros, como se todo o universo estivesse de luto pelo sofrimento do Salvador. A terra tremeu, e o véu do templo, que separava o homem de Deus, se rasgou, simbolizando que agora havia uma nova possibilidade de reconciliação com Deus. Jesus, em seu último suspiro, declarou: "Está consumado." João 19:30, significando que sua missão estava completa.
Ele havia cumprido o propósito divino, oferecendo a sua vida como sacrifício perfeito para a expiação dos pecados da humanidade. A morte de Jesus, aparentemente uma derrota, na verdade, foi a vitória definitiva sobre o pecado, a morte e o inferno. Depois da morte de Jesus, seu corpo foi retirado da cruz e sepultado em um túmulo de um homem rico, José de Arimateia. A pedra grande foi rolada para selar a entrada do sepulcro, e os soldados romanos foram designados para guardar o local, garantindo que ninguém pudesse roubar o corpo de Jesus. No entanto, enquanto os líderes religiosos pensavam que a história de Jesus havia chegado ao fim, algo extraordinário estava prestes a acontecer. 3 dias depois de sua morte, ao amanhecer, algo surpreendente aconteceu. Algo que mudaria a história da humanidade para sempre. O túmulo onde Jesus havia sido sepultado estava vazio. A pedra que havia sido colocada na entrada do sepulcro foi rolada para longe, e ao entrar no local, as mulheres que haviam ido para ungir o corpo de Jesus, incluindo Maria Madalena, se depararam com um anjo. Ele, com uma voz tranquilizadora e cheia de autoridade, lhes disse: "Não temais vós, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito Mateus 28:5, 6. O anjo estava anunciando a boa nova. Jesus não estava mais morto. Ele havia ressuscitado, exatamente como havia predito. A morte não teve poder sobre ele. O poder de Deus foi manifestado de maneira gloriosa quando Jesus venceu a morte e deixou para trás o túmulo vazio. A vitória sobre a morte foi um sinal claro de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus, o Salvador prometido, e que ele tem autoridade sobre tudo, até mesmo sobre a morte. Ele não é apenas um líder religioso ou um grande mestre, mas o próprio Deus encarnado, que veio ao mundo para derrotar a morte e oferecer a todos a possibilidade de vida eterna. Ao verem o túmulo vazio, as mulheres ficaram maravilhadas e, ao mesmo tempo, cheias de medo e alegria. Elas correram para contar aos discípulos o que haviam visto. Quando os discípulos ouviram a notícia da ressurreição de Jesus, muitos estavam céticos, incapazes de compreender a magnitude do que estava acontecendo. Mas, para surpresa deles, Jesus apareceu a Maria Madalena e depois aos discípulos, confirmando que ele estava vivo, de fato ressuscitado. Ele lhes mostrou suas mãos e seus pés, ainda com as marcas dos cravos, para que pudessem ver que era realmente ele, o mesmo Jesus que havia sido crucificado. Durante suas aparições, Jesus não apenas provou que estava vivo, mas também ensinou seus discípulos, reafirmando as verdades de sua missão e da promessa de vida eterna para todos aqueles que creem nele. A ressurreição de Jesus foi a garantia de que a morte não é o fim, mas apenas um estágio temporário na jornada para a eternidade. Jesus, ao ressuscitar, abriu o caminho para todos nós sermos ressuscitados também, para vivermos com ele para sempre. A ressurreição de Jesus é a maior prova de seu poder e da autenticidade de sua missão divina. Ela não é apenas um evento histórico, mas a chave para a nossa esperança. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 15, 20 e 22 que Cristo, como primícias, ressuscitou dos mortos, depois os que são de Cristo na sua vinda. Jesus, ao ressuscitar, tornou-se a primícia da ressurreição, mostrando a todos que ele é a fonte da vida eterna. Sua vitória sobre a morte nos dá a certeza de que, assim como ele ressuscitou, também nós seremos ressuscitados no último dia para vivermos eternamente com Deus. A ressurreição de Jesus também nos ensina que a morte não tem mais poder sobre os que creem nele. Como ele mesmo disse, eu sou a ressurreição, e a vida quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, 25. A ressurreição de Jesus é a garantia de que a morte não é mais o fim para os que confiam em Cristo. A morte foi derrotada,
e com ela, o medo da morte foi removido. Jesus, ao ressuscitar, não apenas nos deu a promessa de vida eterna, mas também nos ensinou que Ele é o único caminho para alcançá-la. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode ir ao Pai senão por Ele, João 14,6. Assim, a ressurreição de Jesus não é apenas um evento do passado, mas uma fonte constante de esperança e força para todos os que creem nele. Ela nos lembra de que por meio da fé em Cristo, temos a garantia de vida eterna. Jesus, ao ressuscitar, venceu o pecado e a morte, oferecendo-nos a vitória que Ele conquistou para todos aqueles que o seguem. A morte não tem mais a última palavra, a vida eterna é nossa promessa, garantida pela ressurreição de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Ele é, verdadeiramente, o caminho, a verdade e a vida. Se este vídeo tocou seu coração e fortaleceu sua fé, não guarde isso só para você. Curta para apoiar nosso trabalho, compartilhe para que mais pessoas conheçam esses milagres e comente abaixo qual parte mais te impactou. Sua interação ajuda a espalhar essa mensagem de esperança e transformação.